Neste vídeo vamos abordar a construção da demonstração dos fluxos de caixa, a sua elaboração, através do método indireto. E quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Para conhecer todos os cursos que a Certform desenvolve, na forma e-learning e na forma live streaming, basta consultar o nosso site em certform.pt. Para construir a demonstração dos fluxos de caixa, existem dois métodos: o método direto e o método indireto. No sistema de normalização contabilística, a demonstração dos fluxos de caixa é obrigatória para as entidades que obedecem ao regime geral do SNC e que desenvolvem a sua contabilidade com base em 28 normas de contabilidade e relato financeiro. E para estas entidades é obrigatória a apresentação da demonstração dos fluxos de caixa e ela tem que ser elaborada pelo método direto. No entanto, o método indireto é de enormíssimo interesse e, portanto, eu vou desenvolver aqui a metodologia para elaborarmos uma demonstração de fluxos de caixa através do método indireto, que vai ser muito importante para a análise financeira da empresa, mesmo que quando a nível interno. Mas o modelo oficial da demonstração dos fluxos de caixa, este é um modelo que consta da informação empresarial simplificada, demonstração dos fluxos de caixa que se aplica às entidades N, normas internacionais de contabilidade, e às S, do regime geral do SNC, portanto não tem de apresentar a demonstração dos fluxos de caixa às pequenas entidades e às microentidades. E, consequentemente, no método direto, portanto, temos aqui os grandes focos da demonstração dos fluxos de caixa, organizada em fluxos operacionais, pagamentos e recebimentos, ou recebimentos e pagamentos, recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, pagamentos ao pessoal, depois o pagamento ou recebimento do imposto, do IRC, outros recebimentos e pagamentos, aqui para totalizar o fluxo de caixa das atividades operacionais. O método direto, depois, apresenta-nos os fluxos de investimento, fundamentalmente pagamentos e recebimentos que derivam da atividade de investimento da empresa, ativos fixos tangíveis, intangíveis, investimentos financeiros, dividendos que a empresa recebe e que derivam dos seus investimentos financeiros, o fluxo de investimento e depois segue-se o fluxo de financiamento, e que são os fluxos de caixa das atividades de financiamento, recebimentos e pagamentos, nomeadamente de financiamentos obtidos, de realizações de capital e pagamentos de juros, de amortização de capital, dos financiamentos, pagamento de dividendos que a empresa realiza aos seus financiadores, que são os acionistas ou os sócios, e, portanto, a soma algébrica dos fluxos operacionais de investimento e de financiamento deriva no caixa, na variação de caixa e seus equivalentes, que, somando ao caixa e seus equivalentes no início do período, teremos o caixa e seus equivalentes no final do período. Este caixa e seus equivalentes no final do período vai fazer ligação ao balanço da empresa na área do ativo corrente em caixa e depósitos bancários. Este é um método direto e, portanto, para se desenvolver este método,
é importante que a empresa tenha um sistema informático que contemple um código de contas de uma classe 0, que faça as devidas reflexões entre os movimentos de pagamento e de recebimento que ocorrem na contabilidade financeira, quando se debita ou credita a conta 11 do caixa, a conta 12 dos depósitos à ordem, haja uma reflexão para os fluxos da demonstração dos fluxos de caixa nas operacionais, ou no investimento, ou no financiamento. E também é importante dizer que a demonstração dos fluxos de caixa baseia-se no regime de caixa. Ou seja, aquilo que conta são os recebimentos e os pagamentos que ocorreram, diferente do regime do acréscimo, que sustenta a demonstração dos resultados, que nos diz que rendimentos e gastos são reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente do recebimento ou do pagamento ocorrer em período ou em períodos subsequentes. Não é isto que aqui está em causa, mas sim o regime de caixa. Ora, o exercício de uma demonstração dos fluxos de caixa, mas pelo método indireto, é um exercício de extrema importância mesmo para o nosso conhecimento e domínio financeiro. O método indireto vai reconstruir o fluxo de caixa das atividades operacionais e tudo vai começar a partir do resultado líquido do período. Muito interessante, vamos começar pelo resultado líquido do período e vamos fazer uma reconstrução até chegar ao fluxo de caixa das atividades operacionais. E para isso vamos ter de ajustar algumas parcelas que estão incluídas no resultado, mas que não tiveram ou ainda não tiveram contrapartida em caixa, e por todas as variações de rúbricas patrimoniais operacionais que afetam a tesouraria sem passar pela demonstração dos resultados no período. E, portanto, o resultado líquido do período foi apurado com base no regime do acréscimo. Já expliquei, não é? Reconhece rendimentos quando obtidos e gastos quando incorridos, independentemente do momento em que ocorreu o respectivo recebimento ou pagamento. O caixa, ou a caixa pelo contrário, regula-se no exato instante do movimento financeiro, o pagamento ou o recebimento. E, portanto, existe um desfazamento sistemático entre estas duas óticas. E a função do método indireto é precisamente quantificar e corrigir esse mesmo desfazamento, de forma a obter o fluxo de caixa operacional. Ora, a metodologia que vamos seguir é tomar como ponto de partida o resultado líquido do período, que vem da demonstração dos resultados. E depois vamos, no fundo, corrigir este resultado líquido do período através daqueles gastos não desembolsáveis que foram efetivamente contabilizados, mas que não se traduzem em saída de dinheiro. E vamos repô-los, acrescê-los ao resultado líquido do período. As depreciações e as amortizações, as perdas por imparidade, as provisões, tudo isto são gastos não desembolsáveis. Atenção, também podemos ter o outro lado da moeda, que são as reversões relativamente a depreciações, a imparidades e a provisões, e que são reconhecidas como rendimento e, portanto, temos de deduzir, não é? Vamos fazer o sinal contrário relativamente àquilo que ocorreu na demonstração dos resultados. E depois destas correções, vamos ter aqui um exercício muito interessante de, entre dois períodos, o período N e o período anterior, verificarmos se as rúbricas do ativo corrente cíclicas
aumentaram ou diminuíram, e as do passivo corrente cíclicas aumentaram ou diminuíram. É um jogo que vamos fazer aqui entre necessidades cíclicas e recursos cíclicos e as variações que ocorreram entre um período, o período N, e o período anterior. Já vamos ver esse mesmo exercício e aquilo que vai aportar mais caixa, as variações que aportam mais caixa e as variações que reduzem caixa. Formam-se então no fundo, forma-se aqui o fluxo de caixa das atividades operacionais e depois também vamos ter as de investimento e de financiamento, que são bastante similares às do método direto. O método indireto é nas atividades de exploração que se evidencia a grande diferença ou das atividades operacionais, que se evidencia a grande diferença para o método direto. Bom, vamos então ter agora um exercício onde eu vou ter de apresentar um balanço do ano N-1 e do ano N, para podermos ver as tais variações nas necessidades de fundo de maneio ou nas necessidades cíclicas e nos recursos cíclicos, e uma demonstração dos resultados, que vai ser o nosso ponto de partida, que é o resultado líquido. E, portanto, na demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto, tudo começa com o resultado líquido da empresa, e que vem da demonstração dos resultados e confirma-se 8.000. 8.000 vem da demonstração dos resultados, é o resultado líquido do período, ponto de partida. E agora aquilo que nós vamos ter de fazer é dar de volta, a crescer, todos aqueles gastos que foram subtraídos, deduzidos na demonstração dos resultados, mas que não se traduzem em saída de caixa. Nomeadamente, temos aqui neste exercício as depreciações dos ativos fixos tangíveis e as amortizações dos intangíveis, que efetivamente subtraíram e fizeram com que os resultados contabilísticos fossem menores, mas não é uma saída de caixa. É um gasto não desembolsável. E, portanto, no método indireto, estes gastos de depreciação que deduziram na demonstração agora são colocados de volta. São gastos sem saída de caixa, repõem-se ao resultado. Está feito este exercício. Depois, como o resultado líquido do período na demonstração dos resultados foi obtido porque, entretanto, ao EBIT subtraiu os juros e gastos similares suportados, e nós, na verdade, queremos para já o fluxo de caixa das atividades operacionais, isto é juros e gastos similares, nós vamos considerar aqui na atividade financiamento, vamos também fazer esta correção, reclassificar para financiamento. Então acrescemos agora, porque estamos a pensar no fluxo das atividades operacionais, e depois mais abaixo vamos subtrair estes juros para termos as atividades de financiamento. Portanto, fazemos esta correção. E agora vem a questão mesmo muito interessante e que tem a ver com as variações das necessidades cíclicas e dos recursos cíclicos. Este é o exercício que tem aqui bastante interesse, mesmo do ponto de vista do nosso conhecimento ao nível de finanças empresariais. E é o seguinte: em primeiro lugar, o que é um ativo corrente cíclico que faz parte das necessidades cíclicas? E o que é um passivo corrente cíclico que faz parte dos recursos cíclicos? Os ativos correntes cíclicos são, nomeadamente, clientes e inventários. E os recursos cíclicos são fornecedores, Estado, quando na componente passivo. Aqui no ativo corrente cíclico também podemos ter o Estado, mas quando na componente de ativo. E o que é que acontece, por exemplo, quando entre um ano e o outro
os nossos clientes aumentam? Porquê que isso provoca uma diminuição do caixa? Porque quando entre um ano e o outro, entre o ano N e o ano N-1, portanto, no ano N eu tinha um saldo de clientes de 1 milhão. No ano N-1 tinha 900, então houve uma variação positiva de 100 mil. E esta variação positiva de 100 mil, ela consome caixa. Porque os clientes têm que ser perspectivados num contexto de valores a receber, que ainda não foram, obviamente, recebidos. E nós temos que pensar de que lado o dinheiro está, por onde é que o dinheiro circula. Quando uma empresa concede crédito a clientes, a empresa está a financiar o cliente, porque enquanto o cliente não pagar à nossa empresa, o dinheiro não está do meu lado, está do lado lá. E, portanto, se eu tenho uma situação em que entre o ano N e o ano N-1 aumentou ou há uma variação positiva desses saldos, não é? Isto significa que houve mais consumo de caixa, então o caixa diminuiu. Ou seja, a empresa aplicou recursos no ciclo da exploração, nomeadamente em clientes, em inventários, sem ter recebido caixa equivalentes de caixa. Portanto, quando nós detectarmos que entre o ano N e o ano N-1 há uma variação positiva dos saldos a cada data de relato, vamos incorporar na demonstração dos fluxos de caixa como menos, diminui caixa. Por outro lado, se tivermos a situação em que de um ano para o outro o valor diminui, ou seja, um ativo corrente cíclico que pertence às necessidades cíclicas, em que há uma variação negativa, no ano N eu tinha clientes, contas a receber de clientes, 1 milhão. E no ano N-1 tinha 1 milhão e 200 mil. Então diminuiu. Portanto, houve uma variação de menos 200 mil. Ou seja, se há uma variação negativa, isso significa ou traduz-se num aumento de caixa, porque a empresa libertou recursos do ciclo da exploração, foi capaz de cobrar a clientes, na perspectiva dos inventários, escoou inventários, isto gera caixa, mais caixa. Então entra na demonstração dos fluxos de caixa com sinal positivo. Portanto, se em contas a receber, nomeadamente em clientes, eu tenho uma variação negativa, diminuíram os valores a receber, é porque entrou mais caixa, o dinheiro não está do lado de lá, pelo menos em tanto valor, não é? Está do lado de cá. Quando nós recebemos dos clientes, o dinheiro passa para nós. E a perspectiva dos passivos? Passivo cíclico, um passivo corrente cíclico que pertence aos recursos cíclicos. Aqui destacam-se os fornecedores e o Estado e outros entes públicos na perspectiva de dívida. Porquê que fornecedores é um recurso cíclico? Porquê que Estado e outros entes públicos, na perspectiva de passivo, é um recurso cíclico? Porque são valores a pagar. E quando nós temos valores a pagar nos nossos recursos cíclicos, enquanto não se paga, o dinheiro vai estando do lado de cá, do nosso lado, do lado da empresa. Por isso é que é um recurso cíclico. E é este jogo entre recursos cíclicos e necessidades cíclicas que, quando os recursos cíclicos são superiores às necessidades cíclicas, a empresa tem recursos de fundo de maneio, possui. Quando as necessidades cíclicas são superiores
aos custos cíclicos, pelo contrário, a empresa tem necessidades de fundo de maneio. Isso implica financiar o ciclo da exploração. Então, se entre dois períodos, o período N e o período anterior, há um aumento do valor de contas a pagar, portanto, eu tinha um saldo no ano anterior, portanto, tinha contas a pagar a fornecedores a 31 de dezembro de N-1 de 1 milhão. A 31 de dezembro do ano N tenho 1 milhão e 500 mil. Aumentou 500. É sempre a variação que conta. Portanto, se aumenta em 500, significa que ainda não paguei, o dinheiro vai estando do lado de cá e, portanto, aumenta a caixa. A empresa beneficiou de crédito da exploração, fornecedores, acréscimos de gastos, sem ter pago integralmente. O raciocínio é diferente quando estamos perante um passivo corrente cíclico em que a variação é uma variação negativa, diminui. Eu no ano N, vamos começar por N-1. Em N-1 eu tinha contas a pagar, portanto relativamente a fornecedores, de 1 milhão. A 31 de dezembro do presente ano tenho apenas 800 mil. É uma variação negativa. Diminuíram as contas a pagar. É porque paguei, portanto o dinheiro já não está do meu lado e o caixa diminui. Portanto, a empresa liquidou obrigações da exploração anteriores, consumindo caixa. Esta é a lógica dos sinais que nós vamos aplicar concretamente a todas estas variações que ocorreram nas necessidades cíclicas, clientes, inventários, ou seja, contas também a receber, mas de natureza cíclica, e o passivo corrente, fornecedores, Estado e outros entes públicos na vertente de impostos a pagar, portanto passivo, e também outras contas a pagar de natureza cíclica, ou seja, afetas à exploração do negócio. Ora bem, neste âmbito, vêm então aqui os saldos do ano N, e os saldos do ano N-1, a cada data de relato, a 31 de dezembro do ano N e a 31 de dezembro do ano N-1. Então, temos de colocar aqui clientes, contas a receber, outras contas a receber, devedores por acréscimos de rendimentos e gastos a receber e aumentos de inventários. Temos que entrar aqui também com acréscimos e diferimentos de natureza cíclica. E, portanto, nesta zona que agora estou a identificar é a zona das necessidades cíclicas, ou seja, de ativos correntes, mas cíclicos. E vou pegar nas variações. Isto está tudo no balanço, não é? Portanto, isto são dados que eu colho imediatamente do balanço. Portanto, vou ali aos clientes e vejo a variação, aos inventários, às outras contas a receber, aos devedores por acréscimos de rendimentos, aos diferimentos de natureza de ativo, gastos a reconhecer e, portanto, mas têm que ser cíclicos e estamos a partir aqui deste pressuposto. E vejo as variações. E, portanto, coloco ali as variações. E então, por exemplo, vamos interpretar aqui os clientes. O que é que aconteceu com os clientes? Em N-1, os clientes deviam-me 14 mil. Em N, devem-me 16. Mais uma vez, balanço. 14 mil, 16 de clientes. O que é que aconteceu com os clientes? Variação positiva. Aumentaram em 2 mil. Ou seja, o dinheiro está do lado deles, não está do lado de cá, não é? E é aquilo que eu expliquei. Isto é uma variação, vamos ver ali o esquema, isto é uma variação em que aumenta o ativo ou a necessidade cíclica. Claro, provoca, logicamente, diminuição de caixa. Menos 2 mil. Pensamos sempre em variações.
Bom, depois o raciocínio aqui para o aumento das outras contas a receber, como também estamos no âmbito de um ativo cíclico ou de uma necessidade cíclica, há ali um aumento de saldo, significa um aumento ou uma variação positiva, significa menos caixa. Também aconteceu em devedores por acréscimos de rendimentos, ali de um ano para o outro, uma variação positiva de 300, menos caixa. E depois tivemos ali uma situação nos gastos a reconhecer, portanto, nos diferimentos em ativo, em que a variação é negativa. Portanto, diminui de N-1 para N, há uma diminuição de 300 mil e caímos aqui no nosso esquema que quando a variação é negativa, diminui, isto é mais caixa para a empresa. E, portanto, positivo, 300. Gastos pagos antecipadamente em períodos anteriores, agora reconhecidos, portanto, mais 300. E os inventários, que também pertencem às necessidades cíclicas. Enquanto não se vender os inventários, o dinheiro não circula. E, portanto, o inventários é investimento empatado. É preciso vender e receber. Ora, eu tinha uma existência final em N-1 de 10 mil. A minha existência final a 31/12 do ano N é 12 mil. Variação positiva em 2 mil. Pronto, lá está, é um ativo cíclico, é uma necessidade cíclica, a variação é positiva, consome caixa. Portanto, menos 2 mil. E agora vamos passar para os recursos cíclicos. Os recursos cíclicos têm a ver com passivo, corrente, mas cíclico, exploração. E a lógica é aquela que eu já expliquei. Portanto, o que é que acontece aqui com os fornecedores? Do balanço a 31 de dezembro de N-1, as minhas contas a pagar, portanto, relativamente a fornecedores, a minha dívida era de 6 mil. A 31 de dezembro do ano N, a minha dívida é de 8 mil. Aumentou a dívida. Portanto, aumentando a dívida a fornecedores, significa que enquanto eu não pagar, lembremos-nos sempre disto, enquanto não pagar o dinheiro está do meu lado. E, portanto, se o dinheiro para já está do meu lado, isto significa que aumentou o caixa, leva ali sinal positivo. Não esquecer este esquema. Passivo, corrente cíclico, recursos cíclicos, quando há aumento, portanto, aumenta a caixa. Quando há diminuição, entre os dois períodos, estamos sempre a falar em variação, diminui caixa. Isto é uma lógica simples, mas é importante percebermos esta lógica para que nada se decore e tudo se possa fazer de uma forma em que se está a compreender aquilo que se está a fazer. Ora bem, mas, claro, o passivo corrente no âmbito dos recursos cíclicos não é apenas fornecedores, também tem as outras contas a pagar, tem credores por acréscimos de gastos, tem, no âmbito dos diferimentos em passivo, rendimentos a reconhecer, e, portanto, temos ali as variações, sempre na mesma lógica. Aumenta de um ano para o outro, variação positiva, mais caixa. Se houver variação negativa, diminui caixa. Por acaso aqui, no nosso caso, no âmbito dos recursos cíclicos, houve sempre variações positivas em relação aos 2 anos e, portanto, foi sempre colocar mais caixa, o efeito na demonstração dos fluxos de caixa. Ora, agora, chegamos ao... ainda tínhamos ali o Estado, não é? Esqueci-me ali do Estado, mas a lógica é a mesma, não é? Portanto, a minha dívida ao Estado de IRS, de Segurança Social, do próprio IRC, a 31 de dezembro de N-1 era de 1000, aumentou essa dívida em N 2 mil, a variação
é positiva, enquanto eu não pagar ao Estado, o dinheiro vai estando do meu lado e, portanto, a variação sendo positiva, mais caixa. Mas, claro, tudo isto tem prazos, não é? Isto é uma situação de curto prazo. Até ao dia 20 do mês a seguir temos de pagar o IRS retido na fonte do processamento de salários de dezembro. Até ao dia 20 do mês seguinte, ou seja, janeiro, temos de pagar a Segurança Social, feita no processamento de salários do mês de dezembro. Até ao dia 25 do segundo mês seguinte temos de pagar o IVA, havendo IVA a pagar, e o IVA a pagar está aqui dentro do Estado e outros entes públicos na parte do passivo. O IRC, que é estimado, vai ser pago até ao dia 31 de maio do período seguinte e, portanto, o Estado tem prazos, os fornecedores também têm prazos, mas respeitando esses prazos, enquanto o dinheiro vai estando do nosso lado, enfim, ele vai por aqui circulando. Daí esta sinalização positiva nas variações positivas. Ora, os fluxos de caixa das atividades operacionais, fazendo ali a soma algébrica, portanto, partindo dos 8.000, que é o resultado líquido, fazendo ali os ajustamentos a acrescer dos gastos não desembolsáveis, no caso concreto só depreciações e amortizações, reclassificando ali os juros que não vão entrar agora, vão entrar mais abaixo no financiamento, portanto tenho que os dar para já de volta, porque eu quero atingir os fluxos das atividades operacionais, fazendo ali a soma algébrica, valores positivos, valores negativos, 15.500 fluxos das atividades operacionais, 15.500. Agora, que já tenho o fluxo das atividades operacionais, vou introduzir os pagamentos, recebimentos das atividades de investimento, mais uma vez aqui só conta pagar ou receber, regime de caixa. E no caso concreto desta empresa, pagou pela aquisição de ativos fixos tangíveis, zona do investimento, atividade de investimento, 10.000. Fluxo, saída de caixa, pagamento, portanto, foi a única situação, o fluxo das atividades de investimento é menos 10.000. Mas as operacionais são robustas, com 15.500 dá para cobrir aqui os 10.000. Depois, nas atividades de financiamento, esta empresa contraiu um empréstimo de 7.000, entrada, fluxo positivo, recebimento, e depois andou a pagar amortizações de capital dos empréstimos, que é o reembolso de financiamentos obtidos, 3.000, e os tais juros, que foram anulados ali nas atividades operacionais, porque eles, nesta nossa ótica, devem pertencer ali à área financeira. Está bem? Portanto, às atividades de financiamento, menos 1.000, e, portanto, temos ali as atividades de financiamento com 3.000 positivos. Claro, porque houve um empréstimo bancário recebido. Ora, atividades operacionais, 15.500. Atividades de investimento, ou fluxo das atividades de investimento, menos 10.000. O fluxo das atividades de financiamento, mais 3.000. Ou seja, fazendo aqui a soma algébrica, a variação de caixa e seus equivalentes, 8.500. Mas não esquecer que no início do ano, o caixa e seus equivalentes era de 5.000. E o início do ano é-nos dado no próprio balanço. Porque se eu termino o caixa em N-1 com caixa de 500, depósitos à ordem de 4.500, conforme se termina o ano N-1, com 5.000, conforme se inicia o novo ano N. Então, o novo ano N iniciou com 5.000, juntando a variação de caixa e seus equivalentes, que foi conquistada ao longo do ano, temos 13.500 de caixa e seus equivalentes no final do período. Estes 13.500 corresponde ao nosso balanço no ano N, caixa e depósitos, portanto 1.000 em caixa, 12.500 em depósitos à ordem, portanto caixa equivalentes de caixa,
os tais 13.500. Nunca esquecer que a demonstração dos fluxos de caixa, no seu ponto final, liga ao balanço em caixa e depósitos à ordem. E, portanto, veja-se o nosso exercício. E isto é que o método indireto nos permite percorrer. O nosso resultado contabilístico, chamado resultado líquido do período, é de 8.000. O nosso caixa e depósitos, 13.500. Como é que se passou? Ou seja, qual o caminho a percorrer dos 8.000 até aos 13.500? 8.000 é um resultado contabilístico, influenciado pelo regime do acréscimo, pelos gastos não desembolsáveis, como são as depreciações, as amortizações, as provisões, as imparidades, por aí fora. Um resultado contabilístico é um lucro, mas não representa necessariamente o caixa que a empresa dispõe. Porque neste caso em concreto, o caixa que a empresa dispõe de 13.500 euros até é superior ao lucro contabilístico. E como é que se explica isto? Explica-se através deste caminho que nós percorremos, do resultado líquido até ao fluxo das atividades operacionais, de investimento, de financiamento, culminando com o valor final. Este exercício é extremamente interessante. Interessante também é compreender aqui estas variações. Isto é extraordinariamente importante para compreendermos o nosso exercício do impacto das variações das necessidades em fundo de maneio no caixa final da empresa. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.